Então, minhas queridas, a gente vai fazer uma partilha e eu já tive a oportunidade de partilhar pela manhã, então eu queria gentilmente ceder mais da palavra nesse primeiro momento para a Raquel. Eu acho que é muita riqueza para vocês beberem, mas a gente pensou nessa apresentação de uma maneira diferente. Nós não temos no livro aquela figura que faz a apresentação do livro, que é de praxe, então a gente optou, eu apresento a Raquel e a Raquel me apresenta. E aí, nós convidamos, né? Eu convidei 2 leitoras e ela convidou 2 leitoras, que daqui a pouco a gente vai convidar para estar aqui com a gente. Elas leram o livro e vão trazer algumas questões. Aí a gente vai poder mediar um bate-papo do livro mais participativo. Tá? O livro nasceu de uma forma completamente informal, eu só queria dizer isso. Né? Eu não sou uma pessoa tão formal quanto possa parecer, eu sou extremamente informal. Então, eu queria passar a palavra para essa mulher que de pequenez só tem no tamanho, porque é gigante. Na alma, no coração, na bondade. E como disse na apresentação, em vários momentos da minha vida, foi luz, quando tudo era sombra. Bom, o problema de um dia desse é que a gente não pode chorar por causa da maquiagem, né? Então, eu já segurei choro várias vezes vendo a Ivna aqui de manhã, né? E eu fico pensando assim, o que está passando no coração dela? Porque promover uma coisa dessa, assim, como ela está fazendo, é dar amor, né, para cada um de vocês. É poder compartilhar aquilo que, de alguma maneira, a alcançou e tirou-a de momentos de dificuldade e mesmo nos momentos de alegria, né? A gente encontra o sentido da vida, não é só quando a gente está lutando com problemas, né? No dia a dia, na alegria das coisas, o sentido da vida se revela. Bom, então é, de fato, uma grande alegria. Eu falei ali na apresentação, está no livro, que a alegria não é um elemento que nasceu comigo. Eu sou uma pessoa de natureza angustiada. E quando eu descobri isso cedo, na minha adolescência, eu falei, gente, eu preciso dar um jeito de eliminar isso. E foi toda uma trajetória de buscas, de curas na área da psicologia e na área da espiritualidade. E eu lembro exatamente o dia que eu percebi que eu não era mais uma pessoa que ia me deprimir. Eu tenho, claro, momentos reflexivos, porque eu sou introspectiva. Mas aquela angústia, ela não me pertencia mais. Enquanto eu não consegui isso, eu me alimentava da alegria de terceiros, e ela é uma delas, né? A vibração dela, porque eu conheço a Ívida desde a década de 90, a vibração dela era fantástica. Eu falei, gente, essa menina vibra no canal da alegria, né? Eu quero um dia vibrar nesse canal da alegria também. Eu sou psicóloga desde 5 anos de idade. Por quê? Por incrível que pareça, eu tinha um divã de brincar. Não sei porque eu tinha um divãzinho. E eu colocava a minha boneca, as minhas bonecas fazendo terapia no divã. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era psicologia. Eu tinha 5 anos. Mas eu sabia que o ser humano era infeliz com 5 anos. E eu tinha um desejo profundo de que o ser humano encontrasse felicidade. E tenho ainda. Não é? E aí eu ficava conversando com as bonequinhas. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Né? Eu fazia essa brincadeira numa despensa que a minha avó tinha, né, mãe? Você lembra da despensa? Aí eu fechava a porta para ninguém me gozar, né? Porque é uma brincadeira atípica. E aí minha avó gritava, você está fazendo, Raquel? Eu pensava, a coisa mais importante do mundo, né? Ajudando pessoas. Eu falava, nada não, vó, está tudo certo. Com 14 anos eu descobri o que era ser psicólogo. Com 17 eu ingressei na UFMG. Com 22 eu formei. E a jornada não acabou e nem vai acabar, porque as coisas nunca terminam, né? Eu falo de eternidade no meu livro. Eu também não sou formal, talvez eu seja mais informal do que a Ivna. Eu sou séria, mas não formal.
E o livro nasceu de uma informalidade, né? Nos encontramos em 90, nos conhecemos em 90, nos reencontramos na década de 2000, quando ela foi ser minha paciente, e reencontramos o ano passado, ela fazendo a Semana Terapêutica, que é um evento da minha clínica. E aí eu percebi que ela tem uma potência, quer dizer, eu já percebia isso, né? Mas ficando uma semana com ela, eu percebi que a capacidade dela de comunicar amor é infinita. Diversas formas, vocês viram aí nos slides, né? Como que ela consegue transmitir isso. E aí eu falei, ô Ivna, a gente podia fazer alguma coisa juntas, né? Mas eu sou introspectiva, eu falo isso, depois de 5 anos eu decido fazer. Ela não, ela é diferente de mim. Vamos fazer alguma coisa junta? Vamos. Ah, o que a gente vai fazer? Não sei, não. Ah, não, de repente a gente escreve um livro de cartas. Eu falei, de repente, né? De repente, quando passa um tempo, 15 dias, tem uma carta na minha caixa de e-mail. Aí ela diz assim, tem uma surpresa para você, né? Eu falei, ué, que será, né? Aí eu abri, era a carta. Eu falei, gente, vai sair o livro, né? Vai sair o livro. Bom, eu dedico esse livro à escola de amor que são meus pais, meu pai e minha mãe, que estão aqui. Sem dúvida nenhuma, nada aconteceria sem eles, não só do ponto de vista físico, isso é óbvio, né? Porque se não fossem nossos pais não existiríamos, mas do ponto de vista da dedicação, profundidade e capacidade de cuidar do outro que os dois têm. Então, eu me criei num ambiente extremamente rico do ponto de vista afetivo e espiritual. Esta era a minha casa. E eu consigo, então, traduzir isso com técnicas terapêuticas, de maneira a ajudar tantas pessoas. Eu já estou caminhando para 26 anos de formada e é uma alegria realmente infinita ver quando os pacientes vão encontrando seu caminho. Tenho alguns pacientes aqui, né, algumas pacientes aqui, outras ex-pacientes, e eu estava ali fora pensando no café, eu falei, gente, isso aqui está parecendo dia de velório, né? Sabe por quê? Porque a gente encontra um tanto de gente que a gente não vê há anos. Eu falei, bom, a alegria, o velório é um ponto importante, porque se falou aqui que tem que se celebrar a morte também, né, na introdução aí, e tem que se celebrar a vida. E nós estamos aqui celebrando vida e nem esperamos de um velório para poder nos rever, né? E é tão bom quando eu escuto assim, nossa, tem 15 anos que eu não te vejo, você não mudou nada. E lá dentro eu faço assim, yes, yes, yes. Bom, mas brincadeiras à parte, né, Ivna? Nosso tempo está passando. Antes de iniciar aqui com as nossas convidadas, eu gosto de representações em imagem. Então, como foi um livro de cartas muito informal, ele não tinha um tema, ele não foi projetado para ser assim, eu escrevo a carta sobre isso, você responde sobre aquilo. Aí, do próximo tema, aquele cronograma, e vocês que eu espero que todas leiam, vão perceber que o livro começa com um caminho e tem uma outra no final, né? De repente, as questões de uma mãe passam a ser questões de uma mulher que não precisaria ser mãe. E o nome? Raquel, o nome. Ah, eu não sou boa nisso. Sou péssima. Eu falei, mas tem que ser um nome. E você fica buscando, o nome, a imagem. Toda a capa aqui foi uma concepção minha, né? Assim, de que eu inspiro. E a Raquel... eu narro isso no livro, e por isso a questão da águia, eu preciso contar esse fato aqui antes, porque antes de conhecer a Raquel, eu conheci o namorado da Raquel, o Adriano. O Adriano, jornalista, falava dessa mulher sem parar. Sabe aqueles homens apaixonados que fica bobo? Raquelzinha, eu falei, essa mulher deve ser uma coisa de outro mundo. Porque ele só falava sem parar. E, num dado momento, aí, a gente fazendo concurso pós-formação em jornalismo, e a gente fez um grupo de estudos, eu, o Adriano, o Bruno e outros amigos, para estudar. E, na aprovação do concurso, eu passei para a segunda fase do concurso da Assembleia. O Adriano não havia passado na primeira fase e outros amigos nossos passaram, enfim. Chega o Adriano, então, para dar notícia para a Raquel de que ele não tinha passado, mas pelo menos a Ivna passou. Tipo assim, eu estou feliz pela Ivna. E ele chega para me contar a resposta dela, dessa mulher que eu conhecia, de tipo assim, essa é a Raquel, chuchuzinho, neném. Tinha uns negócio de chuchuzinho, nenenzinho, não era? Eu tenho paciência com isso não, Raquel. Inclusive tem aquele povo que dá e-mail. Qual que é o seu e-mail? Chuchuzinho. Ah, não, para tudo. E aí, a Raquel
responde para ele, teria, né, eu acredito que respondeu para ele, se ela lembra disso, eu não sei, mas ele me chegou indignado de falar isso. Eu falei assim, eu não sei onde que a Raquel vive, que mundo que ela vive. Ele é todo pragmático. Eu fui falar com ela que você passou na primeira fase, ela falou assim, que pena. Aí eu, hã? Uma estabilidade? Como assim que pena? Porque se ela passar no concurso público, nós vamos colocar uma águia numa gaiola. Não é que o concurso público não seja bom, mas para a Ivna, não é. Ela nasceu para criar. Ela nasceu para alçar grandes voos. E eu consigo. Águias cansam. Águias cansam muito. E, por vezes, elas são tentadas a querer a gaiola e não o ninho. Porque a gaiola é proteção. A gaiola de algum modo, protege de algumas tempestades, de alguns predadores. Mas ela te impossibilita de ver belezas que você só conseguirá ver dos altos ninhos. E eu diria que é muito mais fácil alçar um voo de um ninho do que de dentro de uma gaiola. E é por isso que a capa do livro é uma gaiola, mas os pássaros não estão ali. Eles estão fora da gaiola. Esses pássaros aqui somos eu e a Raquel. Nos momentos de sombra, a gente chega até mesmo a desejar a gaiola. Mas logo, logo a gente lembra para que a gente vive. A gente vive para voar. Por isso a capa tem esses dois passarinhos tão simpáticos, que a gente colocou igualzinho, assim, para não dar problema, né? Gente, o passarinho não pode ser mais gordinho que o outro, nem mais baixinho, senão é bullying, então vamos deixar assim. Então, com muita alegria, eu vou convidar as minhas duas leitoras, e depois ela convida as dela. Eu convidei duas mães, duas mulheres casadas, que têm rotinas de vida muito parecidas com a minha. Escolhi duas mulheres solteiras que caminham comigo na Raízes, uma representante das louras e outra representante das negras. Eu vou passar para a Juliana primeiro, depois uma de lá, outra de cá. Estou doida para saber o que elas vão falar. Oi, gente, bom dia. Pois é, eu tenho 3 filhos. Eu tive esse presente, que é esse convite para ler esse livro maravilhoso. Eu também sou super emotiva, choro à toa, como a maioria das mulheres. Quero agradecer a Ivna e a Raquel por esse livro belíssimo. Eu vivi todas as emoções lendo o livro de vocês. Eu ri, eu chorei, eu fiquei angustiada, eu relaxei. E foi realmente luz na minha missão. A minha missão hoje é cuidar de famílias. E eu acho que elas fazem isso muito bem no livro. Falam do sentimento de mãe, do sentimento de mulher, e falam do amor, né? Que eu costumo falar sempre que o amor é sempre o melhor caminho. E é a resposta para todas as perguntas que eu já fiz na vida. Então, eu me identifiquei muito no livro, muitas vezes. Eu me sentia a própria Ivna no livro, e você respondia as cartas, né? Então, eu senti isso o tempo todo. Tem uma coisa que me chamou muita atenção no livro, que é a comunicação do amor, né? Que é a preocupação lá da Ivna na primeira carta, quando ela fala do suicídio, e quando ela fala, nossa, mas a gente ama tanto os nossos filhos, mas será que eles percebem realmente esse amor? E foi maravilhoso ver a sua resposta, sabe? A Ivna já, na carta também já falava alguma coisa sobre a filha, né? Sobre uma ajuda que você deu, no momento de sombra dela você deu uma ajuda. E é lindo isso, quando a gente pode contar com alguém, né, para nos dar uma luz, que a gente não precisa passar por tanta coisa para chegar naquela resposta. Tem uma terapeuta que pode fazer isso. Então, eu já procurei lá onde está esse spa psicológico, porque todas nós precisamos, né? E me chamou muita atenção, porque eu lido com isso todo dia, sabe? Com essa busca de tentar mostrar para os filhos que a gente ama, mas quanto é difícil. E o quanto é difícil a gente amar o nosso filho real e parar de idealizar, né?
Amar com todos os defeitos, com todas as imperfeições. Amar mesmo quando erra. Amar mesmo quando não é aquela pessoa que você imaginava que fosse. Então, eu comecei a perceber tudo isso com os meus filhos e a nossa relação melhorou tanto. Então, tipo assim, depois da disciplina positiva, eu descobri meus filhos reais. E meus filhos reais são muito melhores que meus ideais, né? Então, aqueles filhos que eu idealizei, que não eram os meus filhos, hoje, todo dia, aqueles estranhos íntimos estão virando me mostraram o que é realmente esse amor incondicional. Tem algumas coisas no livro que me chamam muita atenção, Raquel, quando você fala do toque, da escutativa, né, que é tão importante, porque a gente, enquanto mãe, a gente acha que se falar eu te amo todo dia, já está bom. Só que às vezes não chega no coração deles, né? Eu costumo falar que as crianças são ótimas observadoras, mas elas são péssimas intérpretes. Então, às vezes, a gente fala ou a gente faz, mas elas interpretam de forma errada. Foi muito bom para mim, muito bom, porque mesmo falando a mesma língua que vocês, porque no livro eu percebo isso, assim, eu falo a mesma língua que elas, né? Eu também penso isso. Tem várias questões aqui no livro que me chamaram muita atenção, e eu já comecei a usar até algumas frases do livro nas minhas palestras. Porque realmente, porque na verdade toca fundo, né? É profundo. E vocês conseguem, no livro, traduzir aquilo que a gente sente na alma. Tem várias partes para eu falar, mas essa comunicação do amor mexeu muito comigo. Tem a parte que você fala dos 2 aos 4 anos da frustração também, né? Que é tão importante a gente frustrar os filhos entre 2 e 4 anos. Aprender sobre frustrar. Isso, porque talvez essa geração esteja um pouco sem saber mesmo, né? Talvez a geração dos adolescentes hoje esteja perdida nisso. A gente não deu frustração para eles entre 2 e 4 anos, então qualquer frustração é motivo de desespero, né? De achar que está perdido, que o mundo não vale a pena, que viver não vale a pena, não tem mais sentido na vida. Então, eu roubei a sua terapia, assim, para falar da massagem para os pais. Agora eu mando todos fazerem massagem nos filhos. E eu falo para fazer massagem nas costas e massagem nos pés. Porque foi tão impressionante. E você sabe que eu tinha um caso parecido com o que está no livro. Gente, vou deixar bem sem vocês saberem qual é esse caso, para vocês poderem comprar o livro e ler. Daquela criança, né, que eu não sei se eu posso falar, né? De uma criança de 4 anos que se masturbava, né, dormindo. E aí a Raquel ensina para os pais fazerem massagem nas costas dessa criança e massagem nos pés, para que ela diminua a ansiedade dela, né, e que ela sinta o amor dos pais por ela. E é lindo isso. E é lindo saber que a resposta às vezes está ali do nosso lado, né, e que a resposta é sempre o amor. É isso. Então, assim, Raquel queria muito aprender mais. Eu quero comprar o seu primeiro livro, porque é isso que a Ivna fala, né? Você é luz. Você é luz na sombra das mulheres, eu acho. Dos homens também, com certeza. Mas essa coisa da alma feminina que é tão intrigante, né? A gente quer ser tudo e às vezes não consegue ser tudo. Eu sempre durmo achando que um lado meu não foi bom aquele dia. Eu sempre durmo pensando que às vezes não fui tão boa mãe ou não fui tão boa profissional, que eu podia ter estudado um pouquinho mais, ou eu podia ter buscado meu filho mais velho na escola, né? Então a gente sempre dorme angustiada que podia ter sido melhor do que a gente foi, e a gente não consegue ficar tranquila assim. Tudo tá dando certo. Então a gente esquece que às vezes a gente não consegue ser a melhor mãe, a melhor profissional, mas a gente consegue ser o melhor que a gente pode, né? É isso. Bom dia. Primeiramente quero agradecer, né, pelo convite da Raquel. Raquel, mais do que ninguém sabe que eu acho que é pura providência de Deus. Coroar em grande estilo, num evento que fala de beleza, de mulher, da nossa atitude de ser aquilo que nós precisamos ser nesse momento da minha vida.
O livro, para mim, ele transitar nessas páginas, eu li o livro em mais ou menos 4 horas numa noite. Foi realmente identificar cada assunto, cada tema dentro da minha realidade de vida, né? Eu tenho 40 anos, sou solteira. Eu comecei a desenvolver um quadro de obesidade aos 9 anos de idade por questões de medo, da fome, da perda do meu pai, solidão. E essa questão da obesidade, ela foi parar num quadro de obesidade mórbida, onde com 21 anos de idade eu estava pesando 146 quilos. Claro que uma mulher nessa condição, ela não tem uma vida afetiva definida, ela não tem vaidades, ela tem tudo interiormente engaiolado, né? Sonhos engaiolados, desejos engaiolados, projetos engaiolados. Então, conheci a Raquel, a comunidade, a clínica nesse contexto, né? De buscar um tratamento psicológico e um direcionamento para cuidar esse quadro que eu vivia. A obesidade, na verdade, ela era um reflexo exterior daquilo que acontecia dentro de mim. Conheci, então, Raquel nesse contexto, comecei a fazer terapia. Cheguei lá já com uma decisão de fazer a cirurgia bariátrica, enfim. E foi todo um processo de libertação na minha vida, não só o processo de emagrecimento físico, né? Mas as curas que foram acontecendo, as curas e a autoridade que Deus foi me concedendo para tomar a decisão. Esse processo tem mais ou menos 12 anos, tem mais ou menos uns 16 anos que eu conheço Raquel, convivo com a comunidade. Tem 12 anos que eu operei, emagreci 72 quilos. E de lá para cá só foram acontecendo muitas libertações. O livro, para mim, ele, ao ler todos os assuntos que falo aqui, sobretudo quando a Ivna fala do deserto, né? Acho que é a nossa grande riqueza quando a gente consegue transitar pelos desertos da nossa vida e descobrir que nele também existem as graças, existem as libertações e existem as respostas. O livro, acho que ele nada mais, nada menos é que uma expressão materializada das várias formas de amor, né? Porque quantas vezes na nossa vida, questões como, por exemplo, o sofrimento, em momentos de grande sofrimento, nós não conseguimos sentir a presença do amor, as linguagens do amor. E quanto isso é um engano na nossa vida, né? Quantas de nós podemos trabalhar os sofrimentos, aliás, todos nós podemos trabalhar os sofrimentos da nossa vida num bom trilho, fazendo deles um processo de alcançar novos voos, né? Questões como, eu percebo, Ivna, que mulheres que sempre têm a necessidade de fazer, e você me parece, né, de construir uma dessas, Raquel também, viver o ordinário da vida, viver o simples, o cotidiano é um grande desafio, né? Porque parece que a gente só está produzindo alguma coisa quando a gente está no extraordinário. Quando a gente está produzindo. Isso foi algo que me chamou muito a atenção, porque eu também sempre achei que eu precisava estar fazendo algo. E quando, na verdade, no simples, no ordinário, no cotidiano, nas rotinas da manhã, no decorrer do dia, na arrumação da casa, a gente vê a nossa vida acontecer, as mudanças, as libertações, as curas, as transformações de mentalidade, né? Então é um livro assim riquíssimo de assuntos assim, todos eles de uma expressão muito profunda de amor, em várias linguagens, em várias formas, experiências sobre a maternidade, experiências sobre a questão de lidar com os limites dos filhos, o quanto isso é importante. Eu não sou mãe, mas sou tia, e eu vejo assim, a dificuldade dentro da minha casa, que é essa questão do limite, até onde eu posso dizer não, até onde eu preciso dizer não, será que eu não vou traumatizar meu filho? Então são coisas assim muito contemporâneas, muito atuais, muito relacionadas com as casadas, com as solteiras,
com esse mundo totalmente digital, onde a gente expõe tudo? Será por que nós expomos tudo em rede social? É uma necessidade de nos autoafirmar? Ou a gente tem realmente algum objetivo além disso, que vai para uma missão, para alcançar um voo maior? Então, é uma expressão do amor. Ler para mim essas 100 e poucas páginas me fizeram reforçar o quanto eu era engaiolada, principalmente sobre a questão do medo, não merecimento, e hoje ver que eu consigo compreender um pouco mais dos assuntos tratados aqui. E deixo já aí que, como a primeira menina falou, Juliana, que todos leiam, porque é um presente. É um presente, é muito mais do que um livro. Eu acho que é muito mais do que um evento. Hoje é um dia em que muitos de nós vão alcançar pequenos voos em várias etapas da vida. E o livro é esse direcionamento, sim, é um momento até prático da nossa vida. Nossa, eu faço isso, às vezes eu me cobro tanto, isso não tem nada a ver. Então é isso, num primeiro momento. Bom, primeiro eu queria agradecer, eu estou super honrada com esse convite. Quando a Ivna me contou desse projeto, eu fiquei apaixonada, né, você lembra? E eu amei esse livro, porque assim, eu sempre acreditei que o amor é a força pulsante da vida. Então, eu li o livro em total sintonia com o que elas escrevem. E, ainda assim, ele me provocou muitas reflexões. E a vontade que eu sentia quando eu acabava de ler as cartas, né, a carta da Ivna, a resposta da Raquel, era de escrever a minha carta para as duas, com as minhas questões. Então, eu estou aproveitando esse momento aqui para fazer um pouco disso. Eu queria falar muito mais, trazer muito mais questões, mas eu vou trazer duas. Uma até que a doutora Ju já falou, que é a questão da comunicação do amor, que foi a primeira coisa que me chamou muita atenção, porque eu achava que, poxa, meus filhos eles vivem num ambiente de tanto amor, eu achava que eu já tinha meio caminho andado ali. Mas, na hora que eu li, será que eles conseguem entender? Será que eles conseguem receber esse amor? Porque eu sei que eu dou esse amor, eu sei que lá em casa tem muito amor. Mas aí eu fiquei angustiada, eu falei, e agora? Sabe? Eu estou dando amor, mas eu não sei se eles estão recebendo. Então, essa é a minha primeira questão. Como saber? Como saber se eles estão recebendo esse amor que a gente dá? E a segunda, também relacionada aos filhos, que eu achei muito legal, sobre a felicidade. Que a felicidade não é a ausência de sofrimento. E eu acredito muito nisso também. Só que aí ontem, relendo, né, as partes, porque meu livro está todo marcado, está todo grifado, e relendo, eu estava com meu filho de 7 anos do lado. Eu falei, Lucas, você é feliz? E ele falou assim, mamãe, mais ou menos. E aí? E eu falei, nossa, eu não imaginava, eu achei que ele ia falar, estou super feliz. Eu falei, por que você não é feliz? Aí ele falou, primeiro, tem várias coisas. Na verdade, eu até sou mais para menos feliz, assim. Porque tem várias coisas. Primeiro, meu papai não deixa eu ir de chuteira de trave para a escola. A segunda, mamãe, felicidade é liberdade. Eu não tenho liberdade. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu não posso comer as coisas que eu quero no dia que eu quero. E aí eu falei, nossa, gente, então meu filho, ele é feliz. Eu sei que ele é feliz, mas ele tem a sensação que ele não é feliz. E aí, como que explica para uma criança de 7 anos que ele é feliz? Porque que ele é feliz, porque a felicidade é isso. É para responder? Você quer? Eu quero, eu quero. Eu acho que a Ivna está me pondo numa fria, né, Ivna? Eu vou ter que responder um tanto de carta daqui para frente. Então, minha querida, olha só.
Primeiro, eu penso o seguinte, que o livro, para mim, ele, no seu caso, atingiu o objetivo. Por quê? Porque o que eu queria com isso era provocar perguntas nos leitores, para que busquem respostas adequadas. Porque não tem ninguém que sabe tudo, não é? Mas quanto mais a gente pergunta, mais a gente chegará a verdades libertadoras. E a gente não pode ter medo de chegar a essas verdades libertadoras, porque dói, né? Dói saber que você está dando uma vida para o seu filho e ele fala que é mais ou menos feliz, né? Como assim, né? Meu filho, estou dando a vida por você, não é suficiente, né? E isso não é só na relação de maternidade, né? Qualquer relação que a gente acha que a gente está dando tudo e o outro do lado está frustrado, a gente fica muito mal, né? Fala, puxa vida, dei tudo para a pessoa e é pouco. É preciso conversar sobre isso. E para conversar sobre isso, tem que ter a força para suportar as respostas. Tá? E ao conversar sobre qualquer tema, a gente precisa desconstruir as ideias prontas. Como eu digo muito, né? Gente, vão parar com essa ideia de felicidade e propaganda. Todo mundo feliz, assim, né? Aquela coisa parece tão redondinha, bonitinha. Aquilo é uma imagem. Aquilo não é uma verdade. Então, o que é felicidade para uma criança de 9 anos? É preciso entender isso. O que uma criança de 9 anos precisa? Isso entra um pouco naquilo que ela falou sobre o frustrar, né? Na verdade, quem falou fui eu, ela citou, né? Quem falou fui eu, de repente eu esqueci que fui eu. Não, é porque é o seguinte, gente, eu tenho uma metodologia e eu estou recriando essa metodologia em modelos de cursos, que depois a gente vai falar sobre isso, porque quando eu apresentei um esboço da minha metodologia, a minha paciente falou assim, mas isso tem muito a ver com a disciplina positiva. Eu falei, yes, maravilha, então estamos falando a mesma coisa, né? Aos 2 ou 3 anos, é o momento certo da gente aprender sobre frustração. É o momento certo da gente entender que liberdade não é eu comer a hora que eu quero, né? Brincar a hora que eu quero. Liberdade é uma coisa que acontece aqui dentro de nós, e a criança tem uma capacidade imaginativa aos 4 anos, que ela resolve o problema dela na imaginação. Então, você não pode fazer isso não, porque não é momento, mas você pode imaginar uma historinha, fecha seu olho. Lá na sua imaginação você pode. A capacidade da criança de imaginar aos 4, 5 anos, ela é saudável. Do adulto não é mais não é? Porque a gente não pode viver num mundo imaginário, mas a criança pode. Aliás, ela deve. A criança precisa imaginar. Tá? Então, explicar sobre isso, meu filho, liberdade, não é isso, porque eu também não faço o que eu quero toda hora. Eu sempre lido com isso, né? Com as crianças me falando isso. Porque as crianças me falam de infelicidade com uma facilidade, né? E como eu não tenho culpa, porque eu não sou mãe delas, então elas podem falar o que elas quiserem, porque não vai mobilizar minha culpa, né? Fala aí, meu querido, pode reclamar de tudo que você quiser. Ok, né? E aí eu vou traduzindo aquilo para elas, e eu digo isso. Você acha mesmo que eu, adulta, faço o que eu quero na hora que eu quero? Ué, não faz não? Não, não faço não. Por quê? Eu falei, ué, porque eu tenho hora de comer, porque eu tenho hora de começar a trabalhar e terminar, e é sensacional, porque as crianças me perguntam assim, ué, mas você trabalha? Eu falei, trabalho, eu estou trabalhando com você. Não, comigo não, você está brincando. Né? Né? Criança é formidável, né? Então, é preciso conversar, é um dos pontos. É preciso dialogar, e uma coisa fortíssima que eu aprendi com Daniel Goleman, que é o neurocientista responsável pela descoberta da inteligência emocional, é que quando nós contamos para as crianças que nós temos dramas semelhantes, elas se unem a nós. Você sabe que um dia aconteceu isso para mim também? Que eu me senti muito infeliz, porque eu queria um tênis cor-de-rosa, e minha mãe me deu um azul? Ué, mesmo? Aconteceu isso com você? Aconteceu.
E aí? Eu falei, não, chorei demais. Ué, você chorou? Chorei. Né? Então, a conversa, o diálogo, ele é o ponto fundamental. Não tem resposta pronta. Tá? É preciso escutar, eu falo isso. Acho que na primeira carta. Escutar, gente, é escutar mesmo. Não é cortar o outro, não. Não é isso. Não, mas meu filho, você tem tudo. Nós não estamos falando de ter tudo. Nós estamos falando de sensações. Tá? E é isso. Se a gente aprender sobre o frustrar, a gente vai ensinar os outros a serem felizes, mesmo se frustrando. Tá? Então, vale o capítulo 2, 3, 5, 10 volumes, vale os cursos que nós estamos soltando aí no segundo semestre, sobre aprender sobre o frustrar e a importância disso na nossa saúde mental. Isso não quer dizer que nós vamos viver frustrado, não, porque frustração é um tempo que passa, às vezes, até rápido. Tá? Obrigada. Bom dia a todos, né? Mais uma vez quero agradecer, casa cheia, né, Ivna? Estamos todos felizes aqui. Eu agradeço muito por estar com vocês, Raquel e Ivna e as demais, né? Porque para mim também é um presente. Eu conheci Raquel na comunidade Raiz de Jessé, sou membro lá, né, trabalho lá. E a comunidade, ela me marcou muito justamente pela forma, né, que Raquel tem um carisma tão forte, falando do amor genuíno de Deus por nós, né, essa gratuidade do amor de Deus. E eu venho assim de uma família, né, só para contar um pouquinho da minha história, de uma família muito pequena, relativamente assim humilde, de muito amor, né? Eu tenho 2 irmãos homens, eles queriam muito uma irmãzinha, e aí passaram 3 anos, minha mãe ficou grávida, né? Na época não tinha esse ultrassom, e aí todo mundo ficou feliz porque veio uma menina. Então eu já vinha assim, gestada num lugar de muito amor. Mas logo com 5 anos, meu pai teve insuficiência renal, veio a óbito, e dali as nossas lutas começaram. E a minha mãe, filha única, minha avó foi morar conosco, e o que a minha mãe fez? Estagnou a vida dela para criar 3 filhos. E criou 3 filhos honestos e fortes. E por isso eu me tornei essa mulher que eu sou hoje. Uma mulher de fé, uma mulher robusta, uma mulher feliz, uma mulher que gosta de viver e levar as pessoas a viver e viver bem. Né? Então, eu fiquei assim, lisonjeada de ser convidada, porque quando eu vi esse título, A Vida que Pulsa em Nós, eu disse assim, essas cartas devem ter muito a ver comigo, mesmo eu não sendo casada, mesmo eu não tendo filho. Por quê? Eu permito que a vida, o tempo inteiro, esteja pulsando. Eu não perco essa minha vitalidade. Eu cresci, tive vontade de ser atleta, fui atleta profissional uns anos, depois eu fiz minha faculdade em letras, me especializei em língua inglesa e língua espanhola. Hoje eu trabalho na área comercial, estou com um projeto aí no forno, saindo para conciliar, né, o business, o idioma, com a área comercial. Enfim, a vida ela vai movimentando. Né? E aí, ao ler toda essa obra, eu falei assim, gente, como que é uma carta, né, entre 2 pessoas e que mostra a realidade de todas nós mulheres. Então, esse evento ele tinha que ser assim, com essa cara hoje, com vocês aqui, conosco aqui. Por quê? Porque nós vamos assim identificar as nossas raízes ao ler a obra. Então, você pegue o seu livro, leia, porque você vai ver que tem muito para descobrir. E ao passar pela comunidade Raiz de Jessé, eu achava assim que como eu já tinha uma formação espiritual já muito profunda, eu achava que todas as questões na minha vida já estavam resolvidas. E aí eu tive a oportunidade, né, de descobrir muito sobre coisas que estão, às vezes, atreladas ao nosso antepassado, que, infelizmente, não deixam a nossa vida evoluir.
e isso tem acontecido na minha vida através de todo esse trabalho que Raquel, Maria Alice, né, todo o SPA também faz comigo, faz com os outros, e que eu já tenho condições também, né, Raquel, de fazer esse trabalho junto com vocês, eu, Patrícia, dentro da comunidade, é a nossa contribuição. Então, o que nós temos aqui é somente agregar. Vamos voar para fora. A gaiola está aberta. Quando nós conseguimos viver amor adequadamente, nós nos tornamos pessoas plenas, com saúde mental, física e com capacidade de relacionar, tá? Então, relacionar bem, porque a gente relaciona, mas relaciona muitas vezes relaciona mal.